chegou a hora de você saber um pouquinho mais dos nossos convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber, estreando aqui no Consulta ao Doutor, a doutora Raquel Zorzi, neurocirurgiã geral e pediátrica. Doutora, uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, Dani. Esse tema é muito interessante, eu adoro. E quem está aqui conosco mais uma vez, ele já é de casa, doutor Gerd Schirem, médico especialista em assimetrias cranianas. Doutor, uma alegria te receber de novo. Obrigada. Estar aqui novamente, Denise. Eu fiquei muito feliz com essa pauta, porque eu consigo trazer dois especialistas, dois profissionais que juntos vão conseguir fazer com que a entrevista fique ainda mais esclarecedora. Então, estou muito feliz de ter vocês dois aqui hoje. E nossa pauta vai ter muita ilustração. Você que está em casa, olha, participe, mande sua pergunta. Vou começar, então, com a doutora Raquel. Doutora, quem está em casa lendo aí o nosso tema no GC, primeira palavra que aparece, aliás, quando eu coloquei nas minhas redes sociais, o pessoal escreveu: Denise, aperta a tecla SAP, não estou entendendo nada sobre esse tema de hoje. Esse é o momento, é que esse é o nome mesmo da doença, então a gente tem que colocar aqui. O que é cranioestenose, doutora? A gente colocou no plural, porque tem vários tipos mesmo? Exatamente. Na verdade, o nome cranioestenose ou craniosinostose, né, se refere a uma doença que acomete principalmente a faixa etária pediátrica, onde nós temos o fechamento precoce das suturas cranianas. Então, agora eu vou explicar para que as pessoas entendam o que é esses nomes esquisitos que eu falei. Então, a gente tem que imaginar que a cabecinha das criancinhas, quando nascem, ela é formada por vários bloquinhos de osso. Esses ossos, eles não são todos soldados, porque a natureza é perfeita e a criança tem que nascer pelo canal de parto e, por conta disso, a cabecinha dele tem que se moldar nesse canal de parto. Então, essas suturas, que são intervalos, são pequenos gaps que existem entre esses bloquinhos de osso para que a cabecinha consiga se moldar e passar pelo canal de parto. Então, essa foi a ideia da natureza. Essas suturas, elas têm um tempo certo para começar a se fechar. Quando elas se fecham antes desse tempo que a natureza planejou, a gente tem a cranioestenose. Que idade que se espera que essas suturas comecem a fechar? Então, cada sutura tem um tempo certo para fechar. Tá bom. Então, a primeira sutura que começa a se fechar é a sutura metópica, que é uma sutura que fica bem aqui na frente da nossa testinha, tá? Essa sutura pode começar a se fechar por volta dos 2, 3 meses de idade. E ela geralmente está fechada de 9 meses a 1 ano. Depois nós temos as outras suturas principais, que é a sutura sagital, a sutura coronal e a sutura lambidoide, que são as principais que vocês vão ouvir falar hoje aqui no programa relacionadas à cranioestenose. A sagital é uma sutura que fica bem aqui no topo da cabeça. Essa sutura começa a fechar por volta dos 22 meses de vida. Por volta dos 24 começa a fechar a coronal e por volta dos 26 a lambidoide. Essas suturas, essas 3 suturas, a sagital, a lambidoide e a coronal, elas só completam o fechamento na idade adulta. Então, elas permitem que o crânio continue, né, crescendo ainda minimamente até por volta dos 18 anos e depois as mudanças nas conformações, enfim, faciais e do crânio, e elas vão se soldando aos pouquinhos. Por volta dos 40 anos ou um pouquinho mais, elas estão completamente fechadas. Doutor Gerd, as assimetrias cranianas posicionais, que é o teu universo, né? Elas podem ser confundidas com a cranioestenose? Como é que chegam essas pessoas até vocês dois, né? Mas vou começar com o doutor Gerd para ele explicar um pouquinho dessa assimetria, porque uma cranioestenose também causa uma assimetria. Com certeza, elas podem ser confundidas sim, porque ambas, tanto a cranioestenose quanto a assimetria craniana chamada posicional, aparecem, se traduzem clinicamente por uma assimetria no crânio. Então, o que os pais notam, ou às vezes o pediatra nota, é que tem alguma coisa errada no formato craniano. E isso levanta a suspeita de que alguma coisa está fora do esperado, fora do normal. É preciso, então, investigar o que está causando isso. Se é o fechamento precoce da sutura, que é a cranioestenose, ou se o que está causando a assimetria é um fator posicional. O que é isso? Quando o bebê passa tempo demais apoiado numa só região da cabeça, nos primeiros meses de vida, que é um período em que a cabeça do bebê cresce muito rápido. Se nesse período fica tempo demais apoiado, ele acaba achatando essa região. E a cabeça acaba ficando
tortinha, né? Um termo um pouco mais coloquial, mas fica tortinha a cabeça. Como a gente vê em casa, né? Exatamente. Puxa, a cabeça do meu bebê está torta. Essa assimetria posicional tem as suturas todas abertas e, portanto, é uma doença completamente diferente da cranioestenose, embora ambas sejam assimetrias cranianas. Elas podem caminhar juntas em algum momento? Não, na verdade é uma encruzilhada. Tá. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Tá. O médico que está pertinho ali do bebê é o pediatra. Ninguém espera levar uma criança a um neurocirurgião pediátrico, essa é a verdade. E nem um especialista em assimetria craniana. O pediatra é quem dá esse alerta, é quem dá essa pista, olha, porque a mãe, eu sempre falo aqui, né? Aliás, outros especialistas já vieram e contaram aqui a importância da observação dos pais, porque eu falo a mãe, porque quem geralmente fica mais tempo com a criança, né? Cada mãe é especialista no seu bebê e eu adorei isso. Porque às vezes vai ao médico, ele fala uma coisa e a mãe está tão inconformada com aquilo. Isso é levado em consideração, doutora Raquel? Com certeza. Eu sempre falo que a mãe é a pessoa que mais conhece o nenê dela. E mais do que isso, a mãe está com o bebê 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pediatra está com o bebê ali naquela consultinha, que pode demorar meia hora, 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, depende do tipo de atendimento que ele está realizando para aquele bebê. Então, e a mãezinha, além de tudo, ela está com o bebê na hora do banho. É importante a gente lembrar que quando a gente molha a cabecinha do bebê, você consegue ver melhor o formato da cabecinha do nenê. Então, às vezes, tem bebês que são mais cabeludinhos, tem bebês que têm menos cabelinho, e isso pode ser mais evidenciado quando você molha a cabecinha. Tanto é que, tanto eu quanto o Dr. Guerdi, a gente utiliza umas touquinhas quando a gente está no consultório para o cabelinho não atrapalhar a gente ver, né? Eu falo que é a touquinha reveladora, eu falo para as mamães, porque a gente consegue ver até assimetrias que passariam desapercebidas no dia a dia, né? Então, o pediatra muitas vezes fala para a mãe, mãe, isso vai melhorar, isso com o tempo, né? Enfim, acaba postergando, às vezes, o diagnóstico. E muitas vezes o pediatra tem razão, né? Muitas assimetrias melhoram realmente com o tempo, né? O Guerdi sabe disso, não são todas as que precisam de tratamento, todas as posicionais, eu digo, mas às vezes quando se trata de uma cranioestenose, isso pode significar uma demora no diagnóstico, né? O problema desse vamos esperar, né, doutor, é que você tem o tempo, você tem um gap ali, um intervalo que é fundamental. E se você parar para pensar, é muito pouco tempo. Se todo o crânio ele ganha o tamanho ali por volta de 24 meses, né? Então, os 2 anos de idade, é muito pouco tempo, porque no comecinho é tanta novidade que para a família ou para quem está ali, de repente, dando uma ajuda ou conversando com essa mãe, tem tanta coisa para se preocupar que o formatinho da cabeça parece uma coisa tão estética, pouco perto do todo, né? E é tão importante esse diagnóstico. Como em tudo, assim, o primeiro passo é o diagnóstico. Isso é fundamental. No momento que você tem um diagnóstico correto, você consegue entender o que está acontecendo e fazer um planejamento, né? A gente sempre fala que o período ideal para você examinar com atenção um bebê que tem uma assimetria, que parece estar fora do que é esperado, a cabeça está com um formato um pouco diferente, é entre 3 e 6 meses de idade. Nesse período, você precisa identificar qual que é o bebê que precisa de um reposicionamento, qual que é o bebê que precisa de uma órtese craniana. Vai depender de uma série de fatores que o médico especialista vai avaliar, especialmente medir o grau de assimetria. Porque um bebê com 3 meses de idade, com uma assimetria leve, ele pode ser reposicionado. Agora, um bebê com 3, 4 meses de idade, com uma assimetria severa, mesmo que posicional, ela precisa de uma órtese craniana, porque ele não vai ter tempo suficiente ao longo desse período de crescimento rápido para conseguir corrigir só com reposicionamento. Então, mais uma vez, um bebê que tem uma assimetria não tenha medo de diagnosticar, tem que entender direito o que está acontecendo com aquele bebê. Se ele precisa depois de um tratamento A, B ou C, isso vai ser discutido depois de feito um diagnóstico correto. Então, a dica para os pais é, se você notou no banho do seu bebê
que a cabeça está com um formato um pouco, está chamando a atenção, ou está achatadinho atrás, ou está um pouco assimétrico, você notou que a orelhinha está um pouco mais para frente que a outra, na frente, na testinha, eventualmente um desalinhamento, converse com o seu pediatra, cutuque essa conversa para que haja um olhar atento a isso. Se tiver inseguro, que não conseguiu entender ainda direito, procura um especialista, procura entender isso direito, para que você possa depois ficar tranquilo, para que não perca o timing do tratamento adequado. Principais assimetrias cranianas posicionais, doutor, o que daria para a gente... Agora são os nomes mais complicados. Chama plagiocefalia posicional, braquicefalia posicional e escafocefalia posicional. Na verdade, são nomes, o médico adora dar nome para as coisas, né? Mas plagiocefalia posicional é esse formato aqui. A cabeça do bebê fica assimétrica, um lado fica achatado, o outro fica proeminente. Você eventualmente tem um desalinhamento das orelhas. Eu estou colocando aqui um dedo em cada orelha. Você vê que uma está mais para frente que a outra. Eventualmente uma assimetria até da bochechinha. Se vocês notarem, a bochechinha aqui está um pouco desalinhada. O nome disso aqui é plagiocefalia posicional. A braquicefalia, por outro lado, é o achatamento de toda a região posterior. Achata atrás, alarga o crânio, essa região que chama parietal alarga. Você olha de lado, a cabeça está retinha aqui atrás e levanta o cocoruto. Então, a braquicefalia, plagiocefalia, tem bebê que tem uma mistura dos dois, a gente chama de braquicefalia assimétrica. Na verdade, são variações sobre o tema. O vilão da história aqui é o apoio excessivo numa só região da cabeça, na fase de crescimento mais rápido da cabeça do bebê, que são os primeiros 2, 3 meses. Uma das recomendações que toda pessoa que tem filho sabe é que tem que ficar de barriga para cima, porque diminui o risco de morte súbita, enfim. Isso pode ser que atrapalhe nessa situação? Nós estamos falando, a cabecinha poderia ficar virada de lado, o corpinho tá para cima, mas a cabecinha de lado para já ajudar, isso para qualquer pessoa, né? Porque você imagina, você não quer incentivar uma assimetria posicional, né? Você não quer levar o teu filho a ter uma assimetria. Pois é, Denise, tem vários estudos que mostram que houve um aumento da incidência das assimetrias cranianas posicionais de mais de 600% depois que os bebês passaram a dormir de barriga para cima. Não é qualquer coisa, é quase uma epidemia de cabeça torta, mas no fundo o que falta talvez um pouco é que o bebê deve dormir de barriga para cima, mas revezando o local do apoio da cabeça. Quando acordado e sob supervisão, ele deve ficar alguns períodos de barriga para baixo, tirar o apoio da região posterior. Evitar o uso excessivo do bebê conforto, a cadeirinha, o carrinho. Eu brinco que são dispositivos de conforto para os pais, né, em que o bebê passa o tempo todo apoiado ali no mesmo lugar. Então, se a gente chamar a atenção dos pais para esse risco de que a cabeça pode achatar, se ficar apoiada o tempo todo no mesmo lugar, eles podem tomar atitudes simples e prevenir uma boa parte dos casos. Quando é que... Então, quem está em casa falou, Denise, olha, eu percebi mesmo no banho aí do meu bebê que a cabecinha está tortinha, mas vocês falaram que tem que reposicionar. Maravilha, vou reposicionar, vou evitar a cadeirinha, o bebê conforto, que a cabecinha fica bem mais presinha, né? Não tem muito como mudar ali o posicionamento. Eu vou tentar fazer isso em casa, eu tenho fé que vai dar certo. O que é? Quanto tempo a gente pode esperar nesse reposicionamento? E quando a gente está no dia a dia vendo a mãe, pode ser tão difícil perceber essa melhora também, se ela acontecer, né? Uhum. Na verdade, é preciso diferenciar a prevenção do tratamento. Legal. Prevenção, a gente faz manobras de alternância de posição para evitar que o bebê tenha a assimetria. Uma vez que ele tem já uma assimetria instalada, a gente tem que tratar. O primeiro passo, a primeira tentativa no tratamento das assimetrias posicionais, em geral, é o reposicionamento. O que é o reposicionamento? Você tem o bebê com essa área proeminente, você vai tentar apoiar a cabeça do bebê aqui e evitar o apoio onde está achatado. Tá? Esse apoio aqui, para conseguir isso, você pode usar alguns artifícios. Você pode usar um posicionador de berço, você pode usar uma série de técnicas que a gente tem, inclusive, no site mais detalhado, em que você procura evitar que essa região cresça mais e deixa a outra região que está achatada livre.
tá? Na plagiocefalia é isso aqui, na braquicefalia você tenta apoiar do lado. Você tenta apoiar um pouquinho de cada lado, evitando o apoio na região posterior. O objetivo disso é melhorar a simetria, então já não é prevenção, é tratamento, tá? Puxa, mas quando que eu jogo a toalha, desisto do reposicionamento ou quando que eu posso ficar tentando um pouco mais? De uma forma geral, as simetrias leves. E o que é leve? A gente mede, mas subjetivamente é difícil as pessoas conseguirem separar isso. Mas se você vê que tem um pouquinho de achatadinho ali, já vai reposicionando. Se isso não melhorar de forma significativa em 1, 2 meses no máximo, procura a ajuda de um especialista. Porque quanto mais velho o bebê fica, menos tempo ele fica apoiado ali onde você precisa que ele fique. Então, torna-se cada vez menos eficaz o reposicionamento. É verdade. Então, se no primeiro ou segundo mês não melhorou de forma significativa, é preciso considerar, pelo menos, mudar de tática ou, pelo menos, avaliar isso direito. Agora, se o seu bebê tem uma assimetria severa, que claramente você já percebe um desalinhamento de toda a estrutura óssea do crânio, eventualmente até da face, um desalinhamento das orelhas, quando você olha de cima, uma orelhinha está um pouco mais para frente que a outra, aos 3 meses esse bebê já deve ser avaliado. Porque se ele chegar tardiamente, mesmo com 6, 7 meses ao diagnóstico, talvez já não consiga corrigir tudo. E, no entanto, se você conseguir pegar esse bebê, mesmo com assimetrias muito severas, com 3, 4 meses, com a órtese a gente consegue corrigir isso para a normalidade. Você consegue livrar o bebê daquela assimetria para o resto da vida. Mas você só tem uma curta oportunidade para fazer isso. Eu sempre brinco com as mamães que, assim, a assimetria leve, às vezes é aquela que só a mamãe percebe, ou algum familiar muito próximo. A assimetria moderada é aquela que um familiar que vem visitar a criança de vez em quando, convive um pouco, fala, nossa, a cabecinha desse bebê parece que está um pouquinho achatada. E a assimetria grave é aquela que até a pessoa na rua, no shopping, percebe. É uma forma, assim, descontraída de explicar que, assim, a assimetria leve é uma assimetria que você tem que olhar com mais cuidado, que você tem que medir, que você tem que parar e refletir sobre aquilo para você perceber que ela existe. As assimetrias já moderadas e graves são assimetrias que você já consegue enxergar muito mais facilmente. Então, assim, qualquer assimetria moderada ou grave, ela tem que ser imediatamente vista por um especialista, porque nesses casos, essa questão de assim, vamos esperar um mês, vamos esperar, às vezes esse um mês vai fazer diferença. Então, assim, se a mãe está percebendo que tem uma assimetria realmente importante, é melhor já procurar o especialista para tomar as devidas providências, né? E para haver um tratamento, tem que ser um bebê. A gente está falando de bebês, porque tem muita gente por aí que não teve, de repente, a oportunidade ou essa informação, que é um adulto e tem a cabeça torta, né? É verdade, a gente acaba recebendo muitos contatos de mães com bebês já com crianças já com 4, 5, 10 anos, ou adultos, adolescentes com assimetrias importantes nos pedindo ajuda. E, infelizmente, nessa fase a gente não consegue mais ajudar. A fase em que é possível moldar a cabeça do bebê é nos primeiros meses de vida, basicamente no primeiro ano de vida. A gente consegue algum resultado ainda começando um tratamento em até 1 ano e meio de idade, mas já a partir do primeiro ano a expectativa de resultado já é menor. Isso eu não consigo mudar, porque a gente tem que entender a curva de crescimento do perímetro cefálico. A cabeça do bebê cresce muito rápido nos primeiros meses e depois esse ritmo diminui, a gente querendo ou não. E a gente precisa do crescimento para conseguir um bom resultado. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco que mostra como é que funciona o capacetinho para corrigir a assimetria craniana, que é fácil de entender isso. Se eu dou espaço e a cabeça cresce muito, a gente rapidamente tem um excelente resultado. Mas se eu dou espaço e a cabeça não cresce lá dentro, não adianta nada. Andréia está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Andréia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou achando super interessante a entrevista e eu tenho uma dúvida que eu notei há 1 ano na minha filha Manuela, de 4 anos, né? No alto, como se fosse na moleira, né? Que antigamente se falava, eu sinto que é mais altinho, assim, como se fosse, né, um ovinho, assim, uma largura de uns 2 dedos, tem esse alto, assim, e eu
fico com dúvida, fico preocupada, assim, já pensei em perguntar para o pediatra, mas acaba me passando, assim, quando eu vi agora a entrevista, assim, de vocês, aí eu achei bem interessante, estou acompanhando desde o começo, e eu tenho essa dúvida, se foi uma deformidadezinha mesmo que é comum, ou, assim, eu tenho essa dúvida, né? Uma largura de uns 2 dedos bem altinho, assim, como se fosse antigamente, assim, na parte da moleira, como eles falam, né? Obrigada, Andréia. Um beijão para você. Como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Então, Andréia, olha só. Na verdade, a moleirinha do bebê, que a gente chama de fontanela, ela é como se fosse uma sutura, uma abertura, né, do lugar das suturas. A gente tem 2 fontanelas principais, uma anterior, que fica aqui na frente da cabecinha, que é a que todo mundo sabe que existe, e uma que fica aqui atrás, que às vezes as mães nem sabem que existe, e ela fecha bem cedo, por volta dos 2, 3 meses ela já fecha. Mais popular é que... A mais popular é essa daqui, né, que todo mundo conhece. Então, assim, quando a gente tem uma elevação na região da fontanela, isso, se for só na região da fontanela, isso pode ter sido a própria ossificação da fontanela, que, assim, eu brinco que, assim, a gente quer, às vezes, com a órtese, deixar a cabeça da criança linda, redonda, mas a natureza, sim, ela tem... Né? Existem vários formatos cranianos diferentes. E nós somos assimétricos. Exato. O que é para acontecer Exatamente. Uma correção daquilo que está exagerado. E não necessariamente isso quer dizer que a criança tenha algum tipo de doença. Então, às vezes, foi uma ossificação um pouco mais elevada, ficou uma cristazinha, enfim. Agora, se for uma crista ao longo de toda a sutura da criança, geralmente, quando as suturas fecham um pouquinho antes do tempo, elas tendem a formar uma crista, formar uma elevação. Então, por isso que a gente fica bem atenta. Às vezes a mãe fala, nossa, eu passo a mão aqui na cabecinha e eu sinto que está altinho aqui, a cabeça toda do bebê, né? Então, ela falou que ela já tem 4 anos e se ela não notou nenhuma outra assimetria, quer dizer, o formato da cabeça da criança é perfeito, né? Provavelmente, né, não dá para dizer sem ver, obviamente, mas provavelmente deve ter esse tipo de coisa que eu falei. Agora, se ela tem alguma assimetria de outra natureza, quer dizer, a cabeça é mais estreita ou é mais achatada, e aí ela tem essa crista também, aí pode ser devido a uma ossificação antes do tempo, essas coisas que a gente está falando que são relacionadas a essas doenças tipo a cranioestenose. A gente já vai mostrar os vídeos que o Dr. Gerd trouxe, mas só para ficar bem claro aqui, a questão da simetria craniana posicional não tem um comprometimento cerebral de desenvolvimento, tem? Não. Cerebral não, mas tem consequências funcionais. Quando a gente fala consequências funcionais, geralmente as pessoas imediatamente remetem ao neurológico. Neurologicamente, esses bebês são quase na totalidade normais. Porém, toda a estrutura óssea do crânio e da face está desalinhada. Torce a estrutura literalmente. Então, desalinha toda essa estrutura e tudo que está anexo a isso. Isso inclui, por exemplo, a ATM, a articulação temporomandibular. É onde articula a mandíbula do bebê. Uma ATM fica um pouco mais para frente que a outra, isso desalinha a arcada dentária, desalinha oclusão dentária. Problemas de ATM são muito mais frequentes em quem tem plasticefalia, por exemplo, do que na população em geral. O mesmo vale para a órbita, os 2 olhos são normais, mas um fica um pouco mais para frente que o outro. Isso tem, a partir de um certo grau, algumas consequências em termos de campo visual. Conduto auditivo, trompa de Eustáquio, tem uma série de consequências que vêm desse desalinhamento da estrutura e que pode ser corrigido desde que tratado a tempo. Excelente. Vamos soltar o vídeo, então, que o doutor trouxe. Trouxe 2 vídeos, a gente vai soltando e mostrando para você que está em casa. E o doutor explica aqui para nós o que a gente vai ver. Vamos ver. Olá, doutor. Esse mostra a ação do capacetinho para corrigir a assimetria craniana. Você nota que essa cabeça está um pouquinho achatadinha em alguns lugares e o capacete simplesmente vai conduzir esse crescimento para o lugar certo, tá? Agora, o capacete é um desse aqui que a gente... Isso. O doutor trouxe vários. A gente chama de capacetinho, né? O nome certo disso é órtese craniana. Tá. Mas é um capacetinho feito exatamente sob medida para a cabeça do bebê, que vai ter o objetivo de segurar o crescimento onde já cresceu demais e deixar crescer onde está achatado.
né? Muita gente fica um pouco preocupada, será que o meu bebê vai conseguir usar isso, vai sofrer, vai apertar a cabeça do meu bebê? Alguns pediatras, às vezes, ficam angustiados de que isso vai limitar o crescimento cerebral ou craniano, o que é absolutamente infundado. Na verdade, essa órtese só toca levemente na região que está proeminente e deixa espaço para a cabeça do bebê crescer, é o crescimento natural do bebê que vai ser conduzido para o lugar certo. Isso é feito às custas de muita precisão. Essa órtese tem que ser muito precisa, tem que atender uma série de requisitos de qualidade para que possa fazer isso com segurança, porque é um bebê de 3, 4, 5 meses de idade. Por fora, o material é bem rígido. Isto. E por dentro, não, vocês vão conseguir ver aqui, mas ele tem ele é um pouquinho maleável. Para que serve? É um poliuretano internamente, é uma espuma densa de células fechadas, que a gente chama. Célula fechada significa que não é uma esponja, não absorve líquido, mas nos permite, ao longo do tratamento, trabalhar essa parte interna. Então, a gente vai afinando a órtese apenas onde a gente quer mais crescimento. A gente vai lixando por dentro, são retornos feitos a cada 15, 20 dias, em que a gente vai conduzindo progressivamente o crescimento para o lugar certo. Esse velcrozinho é simplesmente para tirar e colocar. Isso. E espera-se que a criança ou o bebê fique com essa órtese quantas horas por dia? 23 horas por dia. Isso soa assustador no primeiro momento. Aliás, muita gente estranha, né? Quando vê um bebê na rua ainda, ou no shopping, na praça de alimentação, os pais passeando com o bebezinho com capacetinho, e tem gente que aborda, pergunta o que é, tem gente que acha muito estranho, tem gente que acha que os pais são loucos de querer proteger a cabeça do bebê para não bater e não tem ideia do que é, né? Isso, né? Na verdade, a órtese tem esse simples objetivo de corrigir o formato craniano. O bebê leva isso numa boa, porque justamente não aperta, não restringe o crescimento craniano. Rapidamente ele aceita isso como parte do corpo dele e acaba levando isso super tranquilo. E na verdade, essa abordagem feita no momento certo, a criança não vai usar isso aqui por anos. Não. O tratamento tipicamente leva de 3 a 4 meses. Exatamente, para aproveitar esse momento. É nessa fase que você consegue corrigir. Você sabe que é interessante, a moldagem craniana existe há muitos séculos, né? Os egípcios moldavam a cabeça das pessoas que eram da nobreza, os maias faziam isso, algumas tribos indígenas norte-americanas faziam isso, e algumas até fazem até hoje em dia, de moldar a cabeça do bebê, só que no sentido contrário. Eles deixavam a cabeça do bebê alongado. Desde o nascimento colocavam ou enfaixamento ou tabuinhas para conduzir o crescimento, para ficar bicudo, a cabeça alta, cônica mesmo, para diferenciar do restante da população. É interessante isso, né? O nosso objetivo é exatamente o contrário, a gente quer que fique o mais igual possível a todo mundo. Mas a moldagem craniana existe há muito tempo, né? A gente tem que fazer isso na fase de crescimento rápido da cabeça. Qualquer mãe que tem um bebê pequeno em casa tem a cadernetinha onde tem lá as curvinhas do perímetro cefálico, peso, altura. Se você olhar a curva do perímetro cefálico, você vai notar que nos 3 primeiros meses cresce 2 centímetros de perímetro cefálico por mês. Nos 3 meses seguintes já cresce menos. Sim. Nos outros 3, 6 meses, o crescimento já é bem mais lento e vai parando. Entre o primeiro e o segundo ano, decresce rapidamente. A partir do segundo ano de vida, o crescimento já é muito pequeno. Agora, só para ficar claro, isso tudo é feito sob medida, porque hoje tudo compra assim tão genericamente, né? Isso é tudo feito sob medida, é para o seu filho, é para o seu bebê, é para a cabecinha dele, e não é só levar isso aqui embora, usar 23 horas por dia e tchau. O doutor falou que tem os retornos, porque tem que lixar aqui dentro, deixar direitinho. É fundamental, o acompanhamento é absolutamente fundamental, feito por um profissional capacitado especificamente nisso. Que é uma atividade ainda bastante nova aqui no Brasil. Os profissionais acabam tendo que fazer o treinamento nos Estados Unidos para que a gente pudesse fazer esse tratamento aqui da mesma forma que é feito nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Com resultados maravilhosos. Exatamente, com os mesmos resultados, a mesma tecnologia, a gente usa a mesma tecnologia que é feita lá, mas esse acompanhamento é fundamental para que haja um bom resultado. Tem um outro vídeo para a gente mostrar o posicionamento ali no travesseiro,
O doutor trouxe um vídeo para ilustrar, vamos lá. Esse vídeo mostra como é que acontece, né? O bebê deita de barriga para cima, com a cabeça sempre apoiada no mesmo lado. Vocês notam que a região que está apoiada acaba achatando e até empurrando a orelhinha e a testa do lado direito um pouquinho para frente. É assim que acontece. Isso acontece embaixo do nosso nariz, é muito rápido. Em poucas semanas, o bebê apoiado de uma maneira viciosa, ele acaba desenvolvendo uma assimetria numa cabeça que era absolutamente normal ao nascimento. Agora, qual o caminho, por onde chegam os pacientes? Eles vão primeiro para a doutora Raquel, eles passam com o doutor Gerd, porque nas outras entrevistas, onde eu só tinha o doutor Gerd aqui, ele sempre falou, olha, é muito claro, quando é da minha alçada, a gente propõe um tratamento, quando não é, precisa de um neurocirurgião, especialista pediátrico. Como que é esse caminho, doutora? Olha, geralmente, assim, na verdade existem vários caminhos, né? Existem algumas mães que vêm encaminhadas do próprio pediatra, né? Quando o pediatra suspeita de uma crânioestenose ou de uma assimetria grave, ele encaminha diretamente para o neurocirurgião avaliar, ou às vezes para o neurologista, não o neurocirurgião, né? O neurologista pediátrico. E isso é o caminho, vamos dizer assim, que seria o natural, porque uma vez que o pediatra é o médico que está ali com a criança o tempo todo, ele geralmente é o primeiro a perceber. Mas, como eu disse, não é o único caminho, né? Existem muitas mães que vêm por conta própria, tanto para mim quanto diretamente para o Gerd. Para mim, eu digo para os neurocirurgiões, sim, né? Vem diretamente, assim, é uma demanda da mãe, a mãe percebe, às vezes a mãe fala, eu estou muito preocupada, sei que o pediatra falou que não é nada demais, às vezes a mãe pede até desculpa, será que eu estou neurótica? E a gente acalma essa mãe, orienta, né? Recebe, acolhe, porque às vezes é o primeiro filho, a mãe está realmente ansiosa. E às vezes não é nada e às vezes é alguma coisa. Então, se ela está buscando o especialista, é porque é uma angústia que ela tem e nós estamos ali para ajudar. É melhor buscar, né? É melhor buscar. Voltar para casa, de repente, olha, realmente não é nada. Ai, que maravilha. E muitas vezes, graças ao Dr. Google, né, que as pessoas encontram na internet, falando sobre capacetinho, para tratar assimetrias cranianas, muitas vezes elas procuram diretamente o especialista, né, nessa parte das órteses, que é o Dr. Gerd, e como ele já falou, às vezes ele já percebe, já, né, diagnostica, indica, não indica, e às vezes ele vê que não é realmente uma coisa posicional, existe uma suspeita que seja uma crânioestenose e ele referencia para o neurocirurgião. Então existem os dois caminhos, tanto a gente referencia para o especialista em órtese, quanto o especialista em órtese para a gente. A pessoa que te procura, a mãezinha que te procura, já vai para casa com um pedido de tomografia para a criança, é isso? Não, na verdade não. Na verdade, esse bebê vai ser avaliado. Tá. Seja o bebê que veio encaminhado do pediatra direto para nós, ou do neurocirurgião, do neurologista, do crânio-facial, ou espontaneamente procurou a avaliação. Como eu falei, o primeiro passo é o diagnóstico, né? Como é que a gente diferencia a crânioestenose da plagiocefalea posicional? É pela clínica, examinando o bebê. A gente tem que olhar para o bebê, examinar com atenção e quase sempre isso é suficiente para determinar com segurança o diagnóstico. Quando a gente tem alguma dúvida, aí a gente pede a tomografia com reconstrução 3D, né? Que é geralmente o exame de escolha para diferenciar uma coisa da outra. Quando há uma crânioestenose, é encaminhado para o neurocirurgião pediátrico dar seguimento ao tratamento. Quando se trata de uma assimetria craniana posicional, a gente, dependendo do grau de assimetria, de alguns outros aspectos que a gente analisa de cada bebê, a gente orienta tanto o reposicionamento, quanto uma reavaliação dali a um tempo, ou, eventualmente, o uso da órtese craniana quando indicado. É muito interessante a gente frisar bem isso. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de vir para uma avaliação achando que vão sair com uma prescrição de órtese na mão. E, na verdade, não é isso. A gente tem muitos pacientes tratados sem órtese craniana e ela só é indicada quando realmente necessária. Vamos atender a telespectadora? Valdízia está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Valdízia, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, a minha filha, ela tem 1 ano e 5 meses e com 9 meses a médica pediatra pediu uma tomografia porque ela achou que aquela numeração estava anormal, né, do crânio.
E eu fiz a tomografia e não deu absolutamente nada. Com 3 meses depois, ela tornou pedir a tomografia porque ela acha que a minha filha tem algum problema, apesar que ela é uma criança super normal. Tudo da idade dela ela faz, e porque a moleira dela ainda não fechou também. Tem um pouquinho aberto, então ela acha que a minha filha tem um problema. E eu queria saber se eu preciso realmente fazer outra tomografia. Excelente pergunta, Valdísia. Obrigada, doutora. Vamos lá, a moleira, que é o que a gente chama de fontanela, a moleirinha da frente, né, que fecha depois, vamos dizer assim, ela fecha dos 9 aos 2 anos. Então, assim, se o bebê tem 1 ano e 3 meses e a moleira não está fechada, isso não é necessariamente um problema, tá? Agora, existem outras coisas aí que podem estar no meio dessa situação. Qual que é a questão que preocupa o pediatra? A moleira muito grande, né, numa idade de 1 ano e 3 meses, por exemplo, pode significar que essa cabeça está crescendo mais do que ela deveria. Então, a gente sempre fala que na medicina não são coisas isoladas, né? Então, assim, essa pediatra está preocupada por quê? Só porque a moleira está aberta? Não, às vezes a moleira está um pouco maior. Então, a gente tem que saber outros dados. Por exemplo, quanto que é a circunferência cefálica dessa criança? Essa cabeça está crescendo dentro dos padrões normais? Não é só o formato, é o tamanho, né? Entendi. É a simetria, é um monte de coisas. Então, às vezes, se deu tudo normal na primeira tomografia, provavelmente ela não tinha uma crânioestenose, né? Ou não foi visto porque não foi feita uma reconstrução e não se viu que tinha essa estrutura fechada. Às vezes pode não ter sido percebido, né? Então, acho que no caso dessa criança especificamente, se a pediatra está pedindo esse exame, mãe, provavelmente ela deve ter algum outro motivo que às vezes a suspeita dela não é só a crânioestenose. Por exemplo, um bebê com hidrocefalia, ele pode ter a testinha muito para frente, a cabecinha maior, embora ela seja simétrica, ela pode ter um formato um pouco diferente. Tá. Pelo que você está falando, a sua filha é normal, né? Assim, do ponto de vista de desenvolvimento e tal. Mas o pediatra deve ter percebido, né, alguma coisa que está deixando ele preocupado e por isso pediu o exame, né? Deixa eu aproveitar e perguntar para o Dr. Gerd, que também recebe aí muitas famílias, às vezes não é algo posicional, enfim. Aí você recomenda e a conversa flui como? É jogo aberto? Olha, a suspeita estou pedindo por quê? Abertíssimo, Denise, porque na verdade os pais chegam já geralmente com uma carga emocional muito grande nessa avaliação e, na minha opinião, nada melhor do que a gente jogar com absoluta clareza e transparência, abrir as questões e discutir claramente. É muito mais difícil você enfrentar um inimigo que você não sabe exatamente o que é, do que você saber com o que você está lidando. Você pode tomar um baque inicial, mas você vai, a partir daí, se reconstruir, se armar para enfrentar aquele problema. Seja uma crânioestenose, que eventualmente vai parar numa neurocirurgia, seja no uso de uma órtese craniana ou mesmo um reposicionamento. É algo que os pais precisam entender a fundo e a gente sempre toma o tempo de explicar profundamente o assunto para os pais quando eles vêm a uma consulta, justamente para que eles possam entender amplamente o problema, o que eles não precisam se preocupar, o que eles não precisam gastar energia, o que eles precisam se preocupar, para que eles possam, então, tomar as suas decisões de forma consciente. A pior coisa é você decidir algo e descobrir lá na frente que você tomou a decisão errada porque você não conhecia o cenário todo. Entender a fundo e amplamente o problema te permite tomar decisões conscientes. Mesmo que essa decisão seja não tratar o problema, mas tem que ser consciente, não pode ser enganado. Perfeito. Doutora Raquel ainda tem mais fotos para mostrar para a gente? Vamos acompanhar então, assim ela explica. Então, essa foto que eu tenho para mostrar, na verdade, eu gostaria de falar um pouco em relação à cirurgia. Legal. Porque a cirurgia, ela é um bicho de 7 cabeças. Esse é um pré e pós-operatório. Esse é um pré e pós-operatório. Essa criança, essa primeira foto é no centro cirúrgico. Ela tem uma trigonocefalia, como vocês podem ver, esse é um caso que eu operei. Vocês podem ver que a cabecinha dela tem um formato como se fosse uma quilha, né? Ela é
pontuda, vamos dizer assim, a gente vê de baixo e ali de cima, vê como a sobrancelha da criança ela é inclinada para trás, essa região da fronte é um pouco estreita. A foto seguinte, você vê que está um pouquinho inchado, mas é uma foto do pós-operatório imediato, essa criança está dentro da sala de cirurgia e já é nítido a correção que a gente consegue atingir, né, a melhora que a gente consegue atingir estética e também tratando a doença, né, que no caso dessa criança era uma cranioestenose da estrutura metópica, né? Eu sempre falo para as mães, porque cirurgia é um bicho de 7 cabeças, né? Cirurgia em bebê é muito mais difícil. Nenhuma mãe chega a um consultório de um neurocirurgião tranquila, né? E ainda quando ela escuta da gente que realmente a cranioestenose, o tratamento é cirúrgico, salvo raríssimas exceções, né, que geralmente são alterações bem leves em crianças bem mais velhas, mas a maior parte, a indicação é cirúrgica. Então, essa mãe muitas vezes se desespera e às vezes ela pode até deixar para lá, entendeu? Por medo, por insegurança. Então, a gente sempre tenta acolher, tenta explicar. É uma cirurgia que ela não acontece dentro do cérebro, é uma cirurgia que ela é feita na parte óssea da cabeça da criança. Então, assim, é claro que a gente fala em cirurgia neurológica, vem aquela coisa, nossa, vai ter uma sequela, é um risco, é uma cirurgia na cabeça, mas ela não é no cérebro, ela é no osso. E a gente toma todos os cuidados para que esse cérebro não sofra nenhum tipo de agressão durante a cirurgia. Então, assim, o maior problema que a gente enfrenta nessas crianças é o sangramento. Porque a criança, quando a gente opera, ela é muito pequena. Tem uma criança de 1 ano de idade, às vezes pode ter menos de 1 litro de sangue circulando no corpo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado durante a cirurgia para que essas crianças não percam sangue, que é a principal complicação imediata que a gente pode ter. E a gente, tomando esses cuidados, a gente consegue fazer uma cirurgia como essa aí que eu trouxe uma foto, que é uma reconstrução numa tomografia 3D, pós-operatória, onde a gente pode ver uma extensa reconstrução, a gente reconstrói quase 2/3 da calota craniana. Essa criança tinha quase 1 ano de idade e a gente tem uma melhora estética bem significativa para essas crianças. Pode colocar a foto, vamos acompanhar. Olha lá. Então, vocês podem ver esses cortes que a gente faz no osso, chama osteotomias. Você fez? Fui eu que fiz. Esse caso também fui eu que operei. Essa criança, ela tinha uma escafocefalia, que era aquele crânio que é mais alongado. E vocês já podem ver na primeira imagem que o crânio dela já parece mais redondinho, por conta dessas modificações que a gente fez. E vocês podem ver que eu fiz cortes quase em 2/3 da cabeça da criança. Essa criança, tomando todos os cuidados, ela teve alta no 3º dia de pós-operatório. A criança não sentiu nada? Claro que assim, ela sente, né? A gente dá remedinho para dor, né? Mas ela leva numa boa. E no ato da cirurgia ela está sedada, tá? Sedada, não sente absolutamente nada, a criança não sofre nada. Que eu acredito que seja a grande preocupação, porque é o momento em que o bebê não está com os pais, né? Porque os pais não podem acompanhar, eu acredito, essa cirurgia. Você pensa que vai ter que reconstruir, refazer ali a parte óssea. Para o leigo, parece bem agressiva, é o seu dia a dia, mas para quem está de fora, parece ser ali muito assustador. Mas a criança foi bem, está dormindo. Você falou de uma alta muito rápida também. Geralmente, o bebê com cranioestenose pode ir de alta de 3 a 5 dias de pós-operatório. UTI? Né? UTI, pelo menos 48 horas, eu costumo deixar. Tá. Mas é mais por uma observação, é mais um cuidado, vamos dizer assim. Da perda de sangue, quais são as medidas aí que os pais podem fazer? Então, todos os bebês costumam ter uma anemia que a gente chama de fisiológica, né? Os bebês, eles costumam ter anemia. Normalmente, um bebê saudável, tá? Para os parâmetros laboratoriais de um adulto, vamos dizer assim. Então, a gente pode ter alguns cuidados, como reposição de ferro no pré-operatório, para que essa criança tente atingir o mais próximo possível da normalidade. Existem já alguns protocolos de eritropoetina, que já devem ter ouvido falar por conta de doping de atletas. É a mesma substância, só que, obviamente, numa quantidade terapêutica, né? Não numa quantidade de doping, né? E isso faz com que essa criança saia desse estágio de anemia fisiológica e permita que a gente reduza em até 85% transfusões dentro da cirurgia, em termos de quantidade, né, de transfusões. A gente usa, por exemplo, o ácido tranexâmico, que também é um outro medicamento que pode ser infundido durante a cirurgia, que diminui a perda sanguínea. Então, nós temos muitos recursos. Eu falo para as mães, a medicina evoluiu muito.
A gente hoje tem muito mais segurança, os anestésicos são seguros para a criança, a equipe de anestesia geralmente já se prepara, já sabe o que vem, né? Os cirurgiões, neurocirurgiões que fazem criança, tem todos os cuidados com temperatura, enfim. A gente faz tudo para que a cirurgia seja segura, apesar de ser assustador, né? A gente faz com que essas crianças consigam passar por esse procedimento com o mínimo de complicações possível e a gente consiga atingir tanto o tratamento da doença quanto o tratamento estético, né, que a gente se preocupa. Eu falo que a gente entra no centro cirúrgico para tratar duas coisas, né? A gente quer tratar a estética e a gente quer tratar a doença, né? Doutor Gerd, no pós-operatório, pode ser que precise de uma órtese? Como que é essa avaliação? É o neurocirurgião que vai avaliar isso, né? Se ele, após o procedimento cirúrgico, ele acha que pode ser benéfico o uso da órtese craniana, ele vai indicar a órtese que pode conduzir o crescimento craniano dali para frente. Né? Tem muitos neurocirurgiões que usam a órtese no pós-operatório, mais ainda lá fora, nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, se usa muito frequentemente. Após a cirurgia endoscópica, que é uma das técnicas utilizadas, de uso obrigatório, é uma técnica ainda muito pouca ou quase nada utilizada aqui no Brasil, mas muito difundida lá fora. Tem seus defensores, tem seus críticos, Sempre uma tem. das opções, mas você, nesse caso da cirurgia endoscópica, que tem algumas vantagens, você tem a desvantagem de ter que usar a órtese craniana por um período após a cirurgia de forma obrigatória. Mas na cirurgia aberta, comum, de reconstrução do crânio por conta de uma cranioestenose, quem vai definir isso é o neurocirurgião, tá? Vou passar os contatos do Dr. Gerd, então, que é o Facebook Clínica Heads, lá no Facebook, no Instagram, @clinicaheads. O e-mail é info@clinicaheads.com.br. O site é www.clinicaheads.com.br. Voltem sempre. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigada, Denise. Muito obrigada pelo convite.